Muito bem-vindo aos Altas Teses. A gente está fazendo um vídeo muito rápido porque tem uma questão de algumas coisas que andam acontecendo e eu acho importante a gente também falar um pouco sobre não o que a gente acha, mas aquilo que a gente vê como possível forma de analisar o que está acontecendo. Do que eu estou falando exatamente? Então, olha só, a gente tem diferentes casos acontecendo. A mídia está desde o ano de 2020, mais ou menos, foi o tempo que eu encontrei algumas notícias, falando sobre a questão dos conselhos tutelares e o afastamento de jovens e adolescentes da sua família por conta de questões religiosas. Essa foi uma das notícias, a última, pelo menos, de grande repercussão. Essa é uma notícia lá do G1. Adolescente afastada da família por causa de um ritual de candomblé passa 40 dias em abrigo, dormia chorando, falou ela. Então, o que aconteceu? Foi denunciado para o Conselho Tutelar que estariam ocorrendo supostos maltratos relacionados a uma criança que passava pelo ritual de candomblé, relacionado com o que aconteceu, alguns fatos dentro da escola. A criança teve alguns desmaios dentro da escola e aí o Conselho Tutelar foi acionado. Nesse acionamento ao Conselho Tutelar, o que aconteceu? A mãe simplesmente teve sua filha afastada, acusada de cárcere privado e de maus tratos. Eu vou deixar o link aí tem a reportagem aqui que você pode ver lá sobre relacionado ao que aconteceu nesse caso em específico. Lembrando que esse caso é de 2022, tá? Mas aí eu separei algumas notícias aqui para a gente dar uma olhada. Então, olha só, esse caso é de 2021, que os especialistas, né, relacionados à criança e adolescente, que pesquisam sobre questões de intolerância e racismo no Brasil, relacionado à religião, os recentes casos em que envolve conselho tutelar ou alguma outra instituição, principalmente a escola, e os familiares, e os vizinhos e os familiares que também fazem as denúncias ligados à questão religiosa. Eu falo que ligado à questão religiosa porque a maior parte desses casos em que há questão religiosa envolvida fala exatamente dos dois grupos ou dos grupos que são mais racializados no país. A gente tem os candomblecistas e também umbandistas. Ou os candomblés, eles são religiões de matriz africana que tentam manter uma certa pureza relacionado a práticas e ritos. E o grupo C ligado a uma herança africana, ele é automaticamente racializado, ligados a crimes, maus tratos e tudo mais. E também a gente tem uma quantidade absurda de outros casos, né? E a maior parte desses casos acontecem em diferentes lugares do Brasil. E na maior parte das vezes, os conselhos e os conselheiros não dão ouvidos ou sequer ouvem a parte dos pais ou responsáveis pela criança ou pelas crianças. Então, a gente tem uma série de notícias falando sobre o afastamento de crianças, as mães e os responsáveis reclamando de não terem sido ouvidos ou sequer considerado aquilo que foi explicado sobre o que estava acontecendo. Simplesmente foi passado por todo o processo jurídico e direito que a pessoa tem relacionado a ter advogado, defensor público e tudo mais, e simplesmente a criança era retirada da tutela dos responsáveis. E aí a escola também tem um grande papel nisso, porque as escolas estão relacionadas aos casos que são levados aos conselhos tutelares. E aí, o que a gente pode tirar disso aqui muito rápido? Essa ideia do campo religioso modificado ao longo das últimas décadas fez com que o poder político e o capital não só simbólico, mas material, dessas igrejas e outras igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, avançassem sobre as instituições do Estado. E aí as políticas públicas começam a sofrer determinadas interferências, não motivados por valores democráticos republicanos, mas motivados por questões religiosas. Assim como nos países islâmicos, mas com as suas diferenças, lógico, os grupos estão levando as suas visões e tomando e emparelhando o Estado nas ações relacionadas a crianças e adolescentes. Esse espaço da criança e adolescente ele é extremamente importante, porque se esses grupos defendem pautas conservadoras como a não discussão de questões de gênero, de questões de raça, inclusive, e aqui raça numa ideia muito ampla, e questões relacionadas à sexualidade e outros tópicos que eles julgam que não devem estar nesses espaços, eles começam a sofrer determinadas interferências e essas interferências vai funcionando dessa maneira, truculenta, autoritária, passando por todos os procedimentos
corretos que deveriam ser feitos, e isso se agravou relacionados aos conselhos tutelares, principalmente depois de 2019. A gente tem algumas notícias aqui, se for dar uma pesquisada rápida sobre a eleição que aconteceu nos conselhos tutelares em 2019, após as eleições de 2018 para a presidência. A gente tem várias notícias falando sobre questões religiosas e os grupos religiosos disputando esse espaço dos conselhos tutelares. Claro que isso, uma hora ou outra, ia mudar a política que os conselhos tutelares iam implantar e a forma como eles iam agir. Então você tem ali a legitimidade de uma eleição, você tem grupos e interesses políticos que não são democráticos, que vão começar a nortear esses espaços, né? A gente tem inúmeros exemplos para falar e notícias que tem relacionados ao Ministério da Mulher, questões relacionadas a direitos humanos, né, no atual governo federal, como é que isso foi esvaziado e como é que determinados procedimentos ali de perseguição têm sido relatados durante esses últimos 4 anos, mas especificamente nos conselhos tutelares tem acontecido bastante isso. Então, nesse caso, a Defensoria Pública vai apurar as ações irregulares do Estado, aqui uma notícia do G1 de Minas, após a denúncia de preconceito religioso na Grande BH. Então, a criança voltou para lá, por conta que a Justiça entendeu que houve autoritarismo, houve preconceito religioso ligado às práticas de candomblé, no caso de uma religião de matriz africana especificamente. Então a gente tem que entender aqui uma outra coisa bem interessante. A maior parte, quando a gente fala em raça, racismo e racialização, sendo a racialização uma coisa que a gente quase não ouve falar por aqui, eu estou meses para fazer um vídeo para falar sobre o que é o conceito de racialização, como acontece. Então, derrubada a ideia de raça biológica, apesar de ainda estar muito presente, a racialização ela acontece por conta de diferentes questões dentro de uma determinada sociedade que vão racializar determinados grupos. A racialização acontece como? Acontece você criminalizando práticas, criminalizando as próprias pessoas, criminalizando os lugares onde elas vivem, inclusive a religião. Então, assim, a ideia de racialização é você ver determinados grupos sociais como criminosos ou como não humanos. Então, ela vai acontecer de diferentes formas. Apesar de as religiões de matriz africana no Brasil falar muito mais sobre esse conceito desta forma, né, ela surge principalmente no Brasil dentro dos espaços de movimento tanto afro-religioso e quanto dentro do movimento negro ou dos movimentos negros. O racismo religioso ele é a prática de discriminação de minorias religiosas em diferentes lugares do mundo. Então, se a gente pegar islâmicos, por exemplo, são racializados. Judeus, de certa forma, são racializados. Qual outra minoria? Ciganos, por exemplo, são racializados. Seriam racializados a partir dessa ideia de que a gente vê eles como criminosos ou como tipos ou estigmas sociais que tem sobre esse sujeito, sobre essa coletividade. Então é basicamente isso. Isso é uma questão muito séria. É uma questão para ser discutida porque tu tem ali vários conflitos e uma visão da demonização, só que ela sai da simples visão religiosa e parte para a interferência em política pública. E aí é que a gente tem um problema. Porque mesmo que se mude o que representa o governo atual, ainda assim esses grupos ainda vão manter o seu capital político, ainda vão manter o seu capital simbólico, porque mesmo que não seja evangélico, a visão de demonização ela é muito aceita na sociedade devido à herança colonial. E aí tem um vídeo falando um pouco aqui sobre colonialidade cosmogônica no canal. E isso é extremamente perigoso, porque tem gerado certas tensões e conflitos e violências dentro do país, além das outras violências que estão por aí disseminadas. Beleza? Acho que foi isso. Sempre atento. Falou, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir esses 3 itens que estão aqui embaixo. Valeu, galera. Até mais.